Capítulo 555. Um movimento de fé. Essa pessoa estava escondida entre a multidão e ele não mostrou seu rosto. Ele mudou de posição e continuou a provocar a emoção de todos. Sua intenção era genuinamente cruel. No entanto, seu truque sujo foi muito útil nesta situação, quando a atmosfera era intensa. Muitas pessoas estavam cegas pela ganância, e a adrenalina corria em suas cabeças. Todos eles estavam extremamente ansiosos. Como lenha com gasolina, eles eram facilmente acionados pela simples provocação. Algumas pessoas não conseguiram conter suas emoções e fizeram movimentos. Distribua seus tesouros. Ha ha ha. Morra! Enquanto eles riam violentamente, suas energias corriam para os poucos guerreiros anciões que eram mais fracos. Era mais fácil matá-los, então eles eram os alvos para todos. Neste momento, uma voz soou, umf. Esse leve suspiro chocou a todos, eles sentiram como se um martelo batesse seus corações. A figura azul no altar elemental fez um movimento inesperado. Era o Imperador Yasin. As pessoas que acabaram de pular no altar não tiveram tempo de reagir. Eles foram atingidos por uma energia invisível. Antes que eles pudessem gritar, sons estrondosos soaram, e essas pessoas explodiram como fogos de artifício no céu. Névoa de sangue estava por toda parte, e membros quebrados e carne rasgada voavam em todas as direções. Essa mudança repentina chocou todos que estavam lá. Droga! Ele é um assassino! Porra, quão cruel! O que estamos esperando? Vamos matar este demônio e pegar seus tesouros. Nós não precisamos lutar contra um monstro em uma batalha de 1 contra 1. A pessoa que agitou a multidão gritou novamente. Ele continuou a se mover, tornando difícil identificar onde ele estava. Voxos! O Imperador Yasin apontou o dedo e uma pitada de energia da espada dourada saiu do altar. Ah! Um grito soou, e essa voz parou. Um homem de meia idade, magro e de olhos pequenos, cobria a garganta com as duas mãos. Quando uma série de tosses secas soou, ele caiu no chão sem querer e morreu. O Imperador Yasin era uma das pessoas mais poderosas daqui, e ele imediatamente viu a pessoa que estava agitando a multidão. O poder e a dominação que o Imperador Yasin mostrou impressionaram quase todos ao redor do altar. Eles se entreolharam e não ousaram criar uma comoção. Quando o Imperador Yasin olhou para eles, eles sentiram como se seus rostos estivessem sendo esculpidos por uma lâmina. Ninguém se atreveu a olhar para ele, e todos abaixaram a cabeça. Isso está dentro do território de Zenith. Qualquer um que ouse criar o caos será morto. As palavras frias e tom arrogante tornaram toda a área silenciosa, ninguém se atreveu a se opor a ele. Embora a maioria das pessoas não soubesse quem era esse homem de meia-idade de cabelos azuis, a presença dominadora do Imperador Yasin fez com que as pessoas, que queriam cometer atos indecentes no caos, sentissem como se estivessem em um freezer. Eles tiveram que reprimir sua ganância e esperar. Vamos! Depois de atordoar todo mundo, o Imperador Yasin não planejou ficar. Com seus 2 guardas atrás dele, ele desceu o altar elementar e em direção à saída. As pessoas em seu caminho se moviam para o lado como se ele fosse tão aterrorizante quanto a cobra mais venenosa ou o escorpião. Antes que ele estivesse prestes a desaparecer, o Imperador Yasin, que caminhava calmamente, virou-se como se pensasse em alguma coisa. Ele olhou para Zelbank, que estava usando a máscara Hello Kitty e perguntou: "Foi você quem matou Domenech?" Uma sugestão de fome de batalha apareceu em seus olhos. Como o pequeno mundo já estava fechado, as pessoas que não saíram foram mortas lá. Domenech ainda não apareceu, e disse a todos que ele foi morto. De todos que estavam dentro do pequeno mundo, a única pessoa que tinha capacidade de matar Domenech era esse homem misterioso com a máscara no rosto.
Dele, o Imperador Yasin sentiu uma aura que só pertencia aos lordes da classe Sol. Azel bem que assentiu. Está bem. Hoje não é conveniente para mim. Estou ansioso para lutar com você no futuro. O Imperador Yasin assentiu de volta. Ele não esperava que alguém saltasse no meio do caminho e matasse Domenech. Isso arruinou seus planos. Embora Zelbank não tenha matado Domenech para mexer com ele, o Imperador Yasin era orgulhoso, e ele viu isso como um desafio. Portanto, este pequeno incidente significava que haveria uma batalha entre eles. No entanto, como Azelbank tinha uma aura poderosa ao seu redor, até mesmo o Imperador Yasin não tinha 100% de certeza se poderia derrotar esse homem. Além disso, ele tinha mais coisas para fazer no momento. Portanto, essa luta teve que ser adiada. Estou ansioso por isso também, Azelbank respondeu calmamente, sem demonstrar nenhum medo. Depois de um suspiro, o Imperador Yasin perguntou novamente, onde está Alexander? Em sua opinião, o rei de Chambord era poderoso e sortudo o suficiente para sobreviver no pequeno mundo. Portanto, ele ficou curioso quando não viu este talentoso guerreiro que era a pessoa líder da nova geração de Zenith. Ele foi embora há muito tempo, respondeu Azelbank levemente. Interessante. O Imperador Yasin ficou um pouco surpreso. Então, ele sorriu e pensou em algo quando saiu com os guardas. As pessoas apenas soltaram a respiração que mantinham depois que o Imperador Yasin desapareceu e sua energia guerreira elementar de metal não pode mais ser detectada. A sensação aterrorizante que eles estavam sentindo finalmente os deixou. No momento seguinte, a atmosfera na área se intensificou novamente. Sem a pressão do Imperador Yasin, os pensamentos gananciosos e sinistros apareceram nas mentes das pessoas que estavam ao redor do altar novamente. Embora o Imperador Yasin ameaçasse todos e os avisou para não causar problemas, ele se foi agora. Uma frase dele não conseguia conter essas pessoas. Afinal, as pessoas no altar todos tinham tesouros com eles. Voxos! O mestre real de Jax levantou o braço, e a areia da raiva terrena apareceu acima do seu grupo de 4 pessoas. A energia laranja envolveu seu guarda, Fairenton e Modok. Sem uma palavra, eles desceram o altar elemental. Arma de combate nível semideus. Alguém gritou. Através da aura única e pressão de uma arma de combate nível semideus, alguém reconheceu o perigo escondido neste grão de areia que era do tamanho de um punho, e todos recuaram. A combinação de uma elite da lua cheia e uma arma de combate nível semideus poderia derrotar qualquer um abaixo do domínio da classe Sol, e a vantagem dos números puros não funcionaria. Portanto, o grupo de Jack saiu em segurança. Voxos! 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 O príncipe herdeiro girano de Saint-Germain, que era excepcionalmente bonito, também não tentou ficar por perto. Ele acenou com a sua varinha de cristal negro, e uma nuvem de névoa negra envolveu a si mesmo e suas 4 criadas. Eles voaram 20 metros no ar e correram para a região do nível 33. Outra arma de combate nível semideus. Os mestres em volta do altar elemental todos babaram e sentiram que suas gargantas estavam um pouco secas. Eles não ousaram parar essas pessoas e tiveram que vê-los sair. Agora, as únicas pessoas no altar elemental eram o mago de mortos-vivos e os 7 guerreiros idosos que entraram no mundo pequeno por causa de Fei e Azelbank. Pelo que o Imperador Yasin disse, eles sabiam que o Azelbank era poderoso demais para eles lidarem. Essa pessoa pode tornar esse misterioso mestre preocupado. Nós não podemos ganhar contra ele. Portanto, os 7 guerreiros idosos, que não eram os mais fortes e não tinham arma de combate nível semideus, eram o cordeiro aos olhos dos lobos. Você 7. Entregue os tesouros. Eu posso prometer a você que vamos deixar você sair daqui vivo.
Uma elite de meia-lua saltou e apontou para os 7 guerreiros idosos enquanto ele disse com ganância: Velhos bastardos! O que você está esperando? Deixe seus tesouros e caiam fora. Você quer morrer? Outro mestre deu um passo à frente e ameaçou. Gradualmente, mais e mais mestres entraram no altar elemental e os ameaçaram. Como eles optaram por bloquear o caminho para as pessoas que acabaram de sair da região central, a maioria deles não era amistoso e gentil, todos planejavam cometer roubos. Se não fosse pela atitude arrogante do imperador Yasin, cadáveres já teriam se empilhado um sobre o outro. Essas pessoas tiveram que assistir mais de 10 pessoas saírem, e sua ganância e espíritos assassinos não puderam ser contidos neste momento. Vocês! Os guerreiros idosos ficaram pálidos quando seus corpos começaram a tremer, mas eles não podiam fazer nada sobre isso. Apesar de terem alcançado avanços no mundo pequeno, eles não poderiam lutar contra tantas pessoas. Alguns guerreiros idosos tentaram negociar com essas pessoas, eles estavam dispostos a entregar alguns tesouros, mas eles queriam manter algumas ervas espirituais para si mesmas para prolongar sua vida útil. Não! Entregue todos eles! Se você se atreve a esconder um único tesouro de nós, você será morto. Por que estamos falando com eles? Mate todos! Dessa forma, todos os seus tesouros seriam nossos. Ok, vamos matá-los. Enquanto espíritos assassinos surgiam, algumas pessoas planejavam atacar. Fei, que estava escondido na área, balançou levemente a cabeça e suspirou. Ele trouxe esses guerreiros idosos para o pequeno mundo por causa de sua simpatia, mas ele não esperava que eles estivessem em risco de vida por causa disso. Não era uma cena que Fei queria ver. Tudo bem, já que indiretamente os coloquei nessa situação, vou ajudá-los mais uma vez, pensou Fei. O trono do caos emitiu traços de energias prateadas, e apareceu no altar elementar com Fei, bloqueando os mestres gananciosos e cruéis protegendo os 7 guerreiros idosos. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 556. Dominação. Essa mudança repentina chocou a todos. Quando as belas ondulações apareceram na área, as pessoas que estavam prestes a atacar pararam temporariamente suas ações. Um enorme e prestigioso trono de prata apareceu lentamente do nada, e um jovem bonito estava sentado neste majestoso trono. Embora nenhuma onda de energia guerreira ou energia mágica pudesse ser sentida por ele, outros sentiram que ele era poderoso e perigoso. Em seu ombro, havia uma rara besta em busca de tesouros. Ele não tinha nenhuma habilidade de combate e era meio gordinho, mas estava olhando para as pessoas ao redor do altar com uma expressão de alegria no rosto. A aparição súbita de Fei deixou a atmosfera estranha. Quem é você? Aquela elite da meia-lua de primeira linha cuidadosamente observou Fei e perguntou depois que ele não sentiu nenhum perigo real. Ah! É o rei de Chambord. Rei Alexander, Sua Majestade. Antes que Fei pudesse responder, os guerreiros idosos já o reconheceram e aplaudiram como se o salvador deles estivesse ali. Sentada no trono no ar, Fei acenou para eles. Todos esses guerreiros idosos possuíam boa moral, e conseguiram reter sua ganância e deixaram que Fei obtivesse os tesouros primeiro na região do nível 36. Portanto, Fei tinha boas impressões deles, e estabelecer relações com eles não era uma má ideia. Deixe um terço das suas coletas para eles, e vocês podem ir, sorriu Fei e disse aos 7 guerreiros idosos. Em vez de deixar as pessoas ao redor do altar sem esperança, ele escolheu uma opção que estava um pouco no meio. Como quiser. Nós vamos ouvi-lo. Os 7 guerreiros idosos concordaram alegremente, ser capaz de manter 2/3 do que receberam da região central já era bom o suficiente.
No entanto, outros não ficaram satisfeitos com a solução da Fei. Hehehe, quem você pensa que é? Como ousa se envolver com isso? Eu digo não a isso. Deixe tudo que você tem. Ha ha ha. Sim. Garoto, caia fora. Você precisa voltar e beber um pouco de leite, não sentar em um trono de merda e fingir ser um mestre. Eu acho que você quer morrer. Caia fora. Espere, deixe ele ficar. Eu acho que o trono dele é um tesouro também. Hehe, talvez ele tenha mais tesouros nele. Ridículo. Você está tentando ser o chefe na nossa frente? Punk. Nem tente sair agora. Os mestres que eram cegos pela ganância sentiam a adrenalina, e seus olhos estavam quase vermelhos. A maioria deles estava acostumada com esse estilo de vida, e eles não iam se virar e deixar esses 7 guerreiros idosos quando eles tinham grandes tesouros neles. Além disso, alguns dos mais cruéis tentaram matar Fei. Morra! O mestre na liderança zombou e correu para Fei. Energia azul em forma de rede correu em direção a Fei. Este homem estava tentando matar Fei com sua técnica Ultimate imediatamente. Ah! Por que só sangue e morte vão te acordar? Fei franziu a testa e instantaneamente desapareceu antes que a energia azul pudesse tocá-lo. Isso! Não! Este atacante ficou surpreso. Antes que ele pudesse reagir, ele sentiu uma energia indefensável vindo em sua direção pelas costas, e sons estridentes soaram. Sua espinha quebrou e sua visão escureceu. Como um balão explodindo, seu corpo estalou e carne voou em todas as direções. Morte instantânea! Voxos! Fei levemente limpou o sangue em seu punho. Quando ele desapareceu na frente desse mestre, ele instantaneamente apareceu atrás dele. A força insana do bárbaro no modo pesadelo foi desencadeada, e obliterou este oponente. Fei não mostrou misericórdia dessa vez. Quando Fei usou toda a sua força, até mesmo o Lorde da classe Sol Domenech sofreu, que dirá ele que era uma elite da classe Lua. Muitos mestres ofegaram e o choque não pôde ser escondido de seus rostos. Mataram uma elite da meia-lua de primeira linha com apenas um ataque. Todos aqui hoje sabiam que não podiam fazer o mesmo. Agora, eles sabiam que esse jovem, que não tinha energia guerreira ou energia mágica, era na verdade uma pessoa insanamente poderosa e impiedosa. Alguns deles começaram a engolir a saliva e recuaram lentamente. Eles ficaram todos chocados com o golpe chocante de Fei. Vamos lá! Há apenas um dele. Ele pode nos matar a todos? Alguém escondido na multidão tentou incitar os mestres. Sim, eu não acho que ele poderia parar todos nós. Vamos matar esses 7 velhos. Seremos ricos mesmo se pudermos obter apenas uma erva espiritual de 1000 anos. Havia mais de uma pessoa tentando criar uma comoção. A situação que Fei estabilizou começou a ficar fora de controle novamente. Afinal de contas, o mundo não tinha falta de jogadores imprudentes. Você acha que eu não ouso matar todos vocês? O tom de Fei ficou frio. No momento seguinte, Fei, o trono do caos, desapareceram. Então, uma série de pós-imagens apareceu na multidão. Mesmo que esses mestres fossem pessoas influentes no mundo exterior, eles não conseguiam captar os padrões de trajetória e movimento de Fei. Ban, 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 ban. Enquanto esses mestres ficaram aterrorizados, muitos barulhos abafados soaram e nuvens de névoa de sangue apareceram. As pessoas que tentaram agitar a multidão foram todas mortas sem exceção, e elas foram transformadas em pedaços. Nenhum deles tinha capacidade de reagir. Aterrorizante. Chocante. Invencível. Um arrepio incontrolável percorreu a espinha de todos, e eles se sentiram todos em um freezer. Voxos! Voxos! Voxos!
Depois de alguns segundos de pausa, as pessoas começaram a recuar como um grupo. Como um bando de pássaros assustados, todos correram para trás, olhando para Fei como se ele fosse um demônio. Ah! Demônio! Ele é um demônio! O ceifador! Deus nos salve! Depois de um momento de silêncio, um jovem pálido não aguentou mais. De repente, ele gritou e saiu correndo. As cenas sangrentas o aterrorizaram e ele experimentou um colapso mental. Então, mais de uma dúzia de pessoas também fugiram. Eles não se atreveram a olhar para Fei, e eles escaparam sem uma palavra. Ok, há mais alguém que não concorda com o meu plano. Fei questionou a multidão depois de matar os encrenqueiros. O rei agora tinha controle total da situação. Como sua voz ressoou na área, ninguém se atreveu a discordar mais. Os mestres abaixaram a cabeça timidamente, sem mostrar mais sua maldade. Parecia que eles se transformaram de lobos em ovelhas, e todos eles mostraram sua vontade de ouvir Fei. Com o plano atual da Fei, eles teriam pelo menos alguma coisa, era muito melhor do que procurar a própria morte. Os 7 guerreiros idosos no altar elementar estavam tão animados que seus corpos começaram a tremer. Todos ouviram as palavras de Fei, tiraram um terço de suas coleções e as colocaram no chão. Instantaneamente, o aroma e a fragrância das ervas espirituais encheram o ar. Havia muitas ervas preciosas e raras, e as luzes brilhavam ao redor delas. Sua fragrância espessa até cobria o cheiro intenso de sangue. Os 70 mestres em volta do altar babaram e seus olhos quase saltaram das órbitas dos olhos. Algumas dessas ervas poderiam prolongar a expectativa de vida, algumas delas eram os principais ingredientes dos elixires piedosos, algumas delas poderiam aumentar a energia dos guerreiros e a energia mágica, algumas delas poderiam curar doenças obscuras, e algumas delas poderiam curar todos os tipos de ferimentos. Além disso, os metais e pós raros da região central poderiam ser usados para forjar armas de combate de alto nível e até mesmo arma de combate nível semideus. Eles eram todos muito caros. A multidão ficou aquecida e algumas pessoas começaram a ficar impulsivas novamente. No entanto, desde que Fei estava aqui, ninguém se atreveu a causar mais problemas. Fei sentou-se confortavelmente no trono do caos e olhou em volta, distribuindo os materiais raros, ervas e tesouros nas mãos das pessoas de acordo com suas diferentes energias elementares guerreiras e mágicas. Ninguém se atreveu a interromper esse processo. Sua Majestade. Sua Majestade, meu mestre está morrendo devido à sua idade, e eu estou aqui para encontrar para ele uma grama submarina selvagem para prolongar sua vida. Posso trocar essa rara erva elementar de água com 1000 anos de idade por uma grama submarina selvagem? Um homem de 40 e poucos anos perguntou sinceramente depois de alguma hesitação. Ele era uma elite da meia-lua de nível inferior e usava um manto áspero e parecia inabalável. Claro. Fei acenou com a mão, e uma grama submarina selvagem no altar voou para a mão deste homem e trocou a erva que ele tinha. Obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe, Sua Majestade. Este homem agradeceu fervorosamente a Fei. Depois de ver isso, os mestres que não se atreviam a falar começaram a contar a Fei o que eles precisavam timidamente. O que a Fei distribuía para eles não era exatamente o que eles queriam ou precisavam no momento. Fei ouviu-os e trocou os itens que conseguiram pacientemente, tentando satisfazer a todos. Neste momento, ele mostrou um nível de paciência que era raro de ver nas pessoas. O Azel Bank apenas assistiu do lado. Ele queria ajudar o rei, mas parou no meio do caminho depois de ver que o rei estava sob controle. Ele sentiu que este jovem poderia sempre encontrar soluções inovadoras que pudessem alcançar os melhores resultados. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Rei the King, capítulo 557. Hora de ir. Uma hora depois,
A maioria dos mestres da área conseguiu o que queriam depois que Fei agiu como moderado e trocou os itens. No começo, eles estavam ressentidos com a Fei por arruinar seus negócios. Mas agora, todos estavam felizes porque a maioria deles conseguiu o que queria. Eles agradeceram a Fei e deixaram o palácio mítico alegremente. Claro, alguns deles iam se matar pelos tesouros depois que saíssem desse lugar, mas isso estava fora do controle da Fei. Uma coisa era certa: o rei de Chambord seria conhecido no círculo de mestres a partir de agora. Talvez não por muito tempo. Até pessoas normais saberiam que um jovem rei bonito, invencível e tático, estava criando sua própria lenda na região norte de Azeroth. Logo, apenas Fei, Azelbank e os outros 7 guerreiros idosos foram deixados no altar. Vocês podem vir comigo. A região central está fechada e o resto das 34 regiões fechará em breve. É hora de ir e não é muito seguro no caminho de volta. Como todos nós estamos voltando para a cidade das duas bandeiras, posso proteger vocês no caminho. Fei acenou com a mão e o trono do caos flutuou 1 metro acima do solo e correu em direção ao nível 33 da região. Ah, obrigado. Vossa Majestade! Todos os 7 guerreiros idosos agradeceram-lhe. Eles estavam preocupados que alguns mestres gananciosos e cruéis pudessem emboscá-los, e ficaram todos emocionados depois de ouvir o que Fei disse. No caminho de volta, havia alguns mestres que se escondiam nas estruturas ao lado das ruas. Havia mais de 1 dúzia de pessoas escondidas por aí com espíritos assassinos. No entanto, esses caras ficaram desapontados quando viram Fei ao lado dos 7 guerreiros idosos. Eles sabiam que não podiam lidar com o rei, então nenhum deles era estúpido o suficiente para se mostrar. Portanto, Fei e seu grupo rapidamente saíram pelo portal mítico e retornaram ao oceano subterrâneo. Em menos de 10 minutos, eles retornaram à cidade das duas bandeiras viajando pelos poços de água. O sol nunca pareceu tão lindo nos olhos desses 7 guerreiros idosos, e até o vento gelado não era mais tão ruim assim. Ah! Nós saímos de lá vivos. Os 7 suspiraram. Se eles não encontrassem Fei, seu salvador, talvez nem tivessem a chance de entrar naquele pequeno mundo. Eles eram todos velhos e à beira da morte. Antes de virem para cá, já aceitaram o fato de que poderiam morrer em outro lugar longe de suas famílias. Eles viajaram por mais de dezenas de milhares de quilômetros para vir aqui para tentar a sorte, e a generosidade de Fei transformou suas vidas, dando-lhes uma segunda oportunidade. Para mostrar nossa gratidão, por favor, permita-nos dar metade de nossas coletas para você. O guerreiro mais graduado entre os 7 guerreiros idosos fez uma reverência em Fei e disse emocionalmente: Sim, Sua Majestade. Por favor, aceite nossa boa vontade, essa é a única maneira que podemos apresentar para demonstrar nossa gratidão. Isso está certo. Estamos longe de você em termos de talento e força, mas nossas famílias ainda são um pouco influentes na região. Se Sua Majestade precisar de alguma coisa, nossa família Jassu fará o melhor para ajudar. Os guerreiros idosos tiraram metade de suas coleções de seus espaços de armazenamento, e também tiraram os emblemas de suas famílias para dar a Fei como fichas e lembranças. Fei não recusou. Depois de algumas considerações, ele pegou algumas preciosas ervas e metais raros. Já que o rei tinha o trono do caos, ele podia ir e vir da região central do palácio mítico e conseguir qualquer coisa que quisesse. Então, ele pegou os emblemas, pois podem ser úteis no futuro. Depois de alguma discussão, os 7 guerreiros idosos decidiram ficar na cidade das duas bandeiras por agora. Depois de se acalmarem, eles mandariam mensageiros às suas famílias e esperariam que as forças da família viessem e os guardassem na volta. Como eles tinham tesouros, o caminho para casa não seria pacífico. Eles poderiam ser roubados, e Fei não poderia protegê-los ao longo do caminho.
Fei e Azelbank não voltaram ao novo palácio depois de se despedirem dos 7 guerreiros idosos. Em vez disso, eles caminharam lentamente na estrada ao lado dos poços de água. Ambos eram poderosos e tinham controle sobre algumas leis naturais fundamentais, e as pessoas que passavam por eles não conseguiam ouvir suas vozes e não prestavam atenção a elas. Sua Majestade, você tem algo que você quer me dizer? Perguntou Azelbank depois que eles caminharam juntos por um tempo. Ele sabia que o rei queria falar com ele sobre alguma coisa. Fei assentiu. Há uma coisa que eu preciso discutir com você. Fei disse a Azelbank sobre seu encontro com o santuário do traje negro e Batistuta. No final, ele disse, o diácono direito Batistuta me convidou para participar do santuário deles, e ele ainda está esperando minha resposta na cidade. Quero ouvir sua opinião antes de tomar qualquer decisão. Eu tenho certeza que você já tomou a decisão, certo? O mago de mortos-vivos sorriu e disse de forma significativa. Fei não tentou esconder, então ele disse, você está certo, eu já tenho algumas ideias básicas. No entanto, a sua opinião e de Arthur também são importantes para mim. Afinal, nos encontramos primeiro antes do santuário do traje negro, e é preciso que haja uma ordem. Eu já prometi a Sua Majestade que Arthur e eu seguiríamos suas instruções incondicionalmente, Azelbank disse firmemente enquanto olhava para o céu azul, colocando tudo de lado. Eu também acho que se juntar ao santuário do traje negro é uma boa opção para Sua Majestade, Ângela Sua Alteza e Chambord. Se Vossa Majestade quiser começar a implementar esse plano sobre o qual você me falou na cidade antiga da morte, começar dentro da Santa Igreja pode não ser uma má ideia. Então, você realmente não se importa de eu me juntar ao santuário do traje negro? Fei ficou bastante surpresa com a resposta do Azelbank. Para ser honesto, achei que seu ódio pela Santa Igreja faria com que você se sensibilizasse com esse assunto. Hehehe, eu tenho mais de 400 anos e já passei por muitas coisas. Eu posso ignorar os assuntos da superfície e ver os princípios subjacentes. Azelbank fez uma pausa antes de continuar. Na verdade, eu estou mais interessado no modo de pensar de Sua Majestade. Se eu não soubesse a sua idade, eu pensaria que você também viveu por muitos anos. Muitas de suas ideias só podem ser entendidas por pessoas que viveram a vida. Fez sorriu e não disse nada. O instinto do Azelbank era genuinamente exato. Fei já viveu na Terra, e seu sistema de valores e sistema de crenças foram formados lá. Portanto, ele era bem diferente das pessoas deste mundo, e dizer que ele viveu por muitos anos não foi um exagero. Depois de receber o sim do mago de mortos-vivos, Fei não teve outras preocupações. Ele exalou profundamente e se sentiu muito mais à vontade. Eles se separaram depois. O Azelbank queria passear pela cidade sozinho e sentir a vida das pessoas comuns. Também, ele queria encontrar o dragão de ossos morto-vivo que estava bêbado há muitos dias. Fei, por outro lado, foi até a torre de vigia no portão oeste. Os inimigos de Jax estão recuando. Antes que Fei pudesse pegar um conjunto, Ribre correu para lhe dar o mais novo relatório. Está certo. Nós havíamos notado comportamentos estranhos dos soldados de Jax 3 dias atrás, e nossos batedores os haviam monitorado. Esta manhã, eles relataram que as tropas de Jax haviam se retirado secretamente antes da meia-noite da noite passada, e deixaram o acampamento vazio. Ribre disse a Fei quando entregou um relatório oficial. Ribre ficou bastante surpreso com a retirada dos inimigos. Neste momento, as boas notícias da zona de batalha de Spartax e da zona de batalha de Endoven ainda não foram entregues na zona de batalha de Jax, por isso os generais não sabiam por quê. E, parece que esta guerra finalmente acabou. Fei pensou enquanto levemente bateu na mesa com o dedo ritmicamente. Como o deus da guerra de Zenith, Arshavin, brilhou no campo de batalha, ele conquistou o Império Spartax, o inimigo de Zenith. Então, sem o seu imperador Kronka, o Império de Endoven foi quase conquistado com apenas a sua capital ainda resistindo.
As guerras entre Zenit e os outros três impérios de nível 1, Spartax, Endoven e Jax, estavam prestes a terminar. Zenit, o feroz urso branco, controlava completamente as zonas de batalha no sul e no sudoeste. O Império Jax provavelmente recebeu notícias das outras zonas de batalha e eles decidiram recuar após alguns cálculos. Ficou claro que com o forte retorno do Imperador Yasin, que havia rumores de estar morrendo e o poder dominante que Zenit exibiu nas outras duas zonas de batalha, o Império Zenit poderia potencialmente se tornar um império de nível 2 ou mesmo de nível 3. No entanto, quanto tempo isso duraria? Haveria outra batalha mais cruel após esta vitória temporária. Será que o império mais poderoso da região, o Império Leão, permitiria que Zenit existisse e crescesse apesar das ameaças? Fei de repente riu e balançou a cabeça. Estou pensando demais nisso. Vou deixar essas questões para a família real e para o Imperador Yasin. O que eu preciso fazer agora é trazer os soldados e guerreiros de Chambord de volta para casa. Saímos de casa por tanto tempo e é hora de ver o castelo de Chambord depois da reforma e reconstrução. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 558. Histórias sobre o caminho de volta. Hífen 3 dias depois. O frio do inverno passará e a sensação da primavera estava se espalhando pela terra do norte. Esta era uma região onde havia algumas colinas. As gramíneas amarelas e secas começaram a ficar com um pouco de verde, e foi bastante refrescante. O vento não estava mais seco, em vez disso, estava um pouco úmido. De repente, uma bandeira que tinha a imagem de um cachorro de duas cabeças que mordia um machado e uma lâmina apareceu em um vale. O vento da primavera agitou essa estranha e majestosa bandeira, e parecia um dragão negro que tentava fugir. Então, o cavaleiro musculoso que estava segurando a bandeira apareceu. Este homem era enorme, e ele estava montando uma besta rugido das chamas de nível 4 que estava uivando. Seus olhos eram vermelho sangue e seus dentes eram afiados. O cabelo vermelho em seu corpo levemente escondia as escamas brilhantes sob ele, e chamas podiam ser vistas em torno de seus cascos. Quando correu, parecia que estava voando em cima de nuvens vermelhas. Depois que o cavaleiro fez uma aparição, uma equipe de mais de 300 cavaleiros apareceu. Havia outros 20 cavaleiros que eram tão musculosos e grandes quanto o primeiro cavaleiro, e também estavam montando uma besta rugido das chamas de nível 4. Eles estavam em uma formação em forma de V, e eles protegiam os cavaleiros em cavalos no centro. Mais perto da frente da equipe, havia um animal gigante preto que tinha mais de 6 metros de altura e cerca de 16 metros de comprimento da cabeça à cauda andando com eles. Nas costas dessa enorme besta semelhante a um dragão, havia um majestoso trono de prata com estátuas de guerreiros e deusas ao redor. Um jovem bonito estava sentado no trono, e ele tinha uma linda menina de cabelos negros em seus braços. Quando um pequeno animal dançou na frente deles, este jovem inclinou-se para a menina e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo-a rir continuamente. O animal rechonchudo, semelhante a um guaxinim, vestia uma saia de capim e estava torcendo a bunda e a dançava hula sem querer. 3 enormes animais que tinham mais de 10 metros de comprimento voaram no céu. Eles eram vermelhos, azuis e verdes, e soltavam gritos alegres enquanto desfrutavam do vento. Suas vozes continham um pouco de pressão e santidade, e os animais nas florestas estremeciam e fugiam ao som deles. Ficou claro que esta era a tropa de Chambord. Depois que a guerra na zona de batalha de Jax acabou, eles estavam finalmente voltando para casa depois de deixar o reino de Chambord por cerca de 5 meses. Angela, diga àqueles 3 pequenos idiotas enérgicos para se acalmar. Se eles continuarem, nossos cavalos ficarão aterrorizados e terão problemas mentais, disse Fei a Angela.
Sentado no trono do caos, que foi temporariamente colocado nas costas de Black, Fei levantou a cabeça e olhou para os 3 pequenos dragões no céu. Então, ele se virou e olhou para os cavalos de guerra que estavam tão aterrorizados que espumas brancas saíram de suas bocas. Havia mais de uma dúzia de cavalos que estavam passando por problemas mentais por causa dos rugidos irregulares dos 3 dragões. Isso estava certo. 3 dragões. Quando Azelbank viu as 3 criaturas há 3 dias, ele também gritou. Como alguém que estava por aí há mais de 400 anos, ele instantaneamente os identificou como dragões que haviam sido extintos no continente. Até agora, eles só fizeram aparições nas histórias contadas pelos poetas viajantes. Esta informação chocou o rei no início, mas ele logo ficou emocionado. Quem saberia que os 3 ovos de pedra que eu comprei de um velho que estava tremendo de frio poderiam dar vida a esses 3 dragões? Eu paguei apenas algumas centenas de moedas de ouro. Dragão. Dragões. Hahaha, depois de Tug, Chique e Oligan crescerem, eu posso treiná-los e criar 3 cavaleiros dragões, certo? Espera, não é Chico uma fêmea dragão? Se Chico pudesse acasalar com Tug ou Oliga, eles poderiam criar um monte de pequenos dragões. Mas eles são irmãos. Espero que não. O rei pensou consigo mesmo, e ele sentiu que sua ideia era demais. Portanto, ele teve que desistir da ideia de criar centenas de cavaleiros dragões. Eles apenas aprenderam a voar e querem se divertir mais, respondeu Angela enquanto cobria suas risadas com a mão. Então, ela acenou para o céu. Buna! 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 Os 3 dragões voaram para baixo. No entanto, como suas habilidades de pouso não eram tão boas, eles se espatifaram no chão. 3 poços profundos foram criados e nuvens de poeira apareceram. Esse tipo de queda não era nada para esses 3, e eles não ficaram feridos. Eles se arrastaram para fora dos poços e todos se agacharam, estendendo os braços e esticando as línguas. Com os rabos se contorcendo, pareciam 3 grandes cachorros que pediam guloseimas. Fei cobriu os olhos, ele estava sem palavras. Não tendo paz, eles aprenderam tudo com Black, e eles estavam se comportando como cachorros. Eles não pareciam dominantes dragões. Angela tirou 4 pedras mágicas de baixo nível, e ela jogou no ar. Uma gema mágica caiu nas bocas de Tug, Chique e Oliga, e Black esticou a língua e lambeu o último. Essas 4 criaturas não sabiam quanto era caro alimentá-las e mastigavam as gemas mágicas como ossos deliciosos. O coração de Fei estava sangrando. Nos últimos dias, o número de gemas mágicas entrou em seus estômagos foi o suficiente para criar pelo menos 10 magos de 3 estrelas. Era um luxo alimentar animais de estimação com gemas mágicas, e isso poderia ser considerado um crime. A fim de ativar completamente o Trono do Caos, Caim usou todas as gemas mágicas que Fei acumulou, e Fei transformou-se de um milionário em um homem falido. Portanto, ele teve que criar algumas gemas mágicas de primeira linha usando Oradric Cube, e as converteu em cerca de 10.000 gemas mágicas de baixo nível para acompanhar os gastos. No entanto, esses 4 animais comeram quase todas as gemas mágicas de baixo nível nos dias de hoje. No final, a energia e o investimento não foram desperdiçados. Depois de comer as pedras mágicas, os tamanhos dos 3 dragões aumentaram muito. Seus pontos fortes eram comparáveis aos de uma elite da Lua Nova, e eles eram quase os melhores lutadores de Shambod. Black, por outro lado, agora podia cuspir fogo depois de consumir muitas pedras mágicas. Sob o empoderamento de Poção Hulk e as gemas mágicas, este cão estava evoluindo em uma direção desconhecida. Depois de comer, os 3 dragões seguiram Black quando eles estenderam suas línguas e contorceram suas caudas. O sol está prestes a se pôr. Há um lago na frente, e nós podemos acampar aqui hoje à noite. Fei acenou com a mão e chamou Torres. Fernando,
passe a minha ordem para montar o acampamento. Como desejar. A noite rapidamente envolveu o mundo. Embora já fosse primavera, a noite ainda estava fria. Porém, comparado com a frieza no deserto, era muito melhor. Ainda havia pedaços de gelo no lago, e a superfície do lago refletia as fogueiras e as pessoas ao redor. Não muito longe, Black e os três dragões ainda brincavam no lago e jogavam água ao redor. Parece que eles ainda não se divertiram bastante. Jéssica, você deve estar cansada. Sua Majestade pediu-me que lhe trouxesse um pouco de comida deliciosa. Quando as chamas cintilaram, um homem musculoso de pele escura caminhou até uma pedra quadrada verde à beira do lago com uma caixa de comida na mão. Uma jovem estava sentada na rocha, parecendo distraída. Emily, tudo bem? Não estou cansada e agradeço a Sua Majestade por mim, respondeu a moça. Ela usava um casaco muito caro feito de pele de um reimen branco da neve, e o casaco macio enfatizava sua pele delicada e rosto bonito. Quando ela olhou para a superfície do lago com seus olhos de cristal, sua expressão estava um pouco triste. Ela era Jéssica, a única gerente do grupo mercante Soros na cidade das Duas Bandeiras. Depois de se tornar uma das pessoas mais influentes do ramo, essa garota que vivia no bairro pobre virou-se de um patinho feio para um cisne. Como um diamante polido, seu brilho era atraente. Ela era linda, inteligente e capaz, fazendo dela a garota mais popular na cidade das Duas Bandeiras. Alguns imaginativos poetas viajantes escreveram poemas depois de ver Jéssica, dizendo que dos mais de 60.000 homens da cidade das Duas Bandeiras, exceto pelos bebês que ainda bebiam leite, pelo menos 40.000 homens viam Jéssica como sua amante dos sonhos. No último momento, ouviu-se que muitos jovens nobres e guerreiros bem-sucedidos babavam por ela, e as pessoas que queriam se propor a ela uma vez encheram e bloquearam o pub em que ela estava trabalhando. Havia também pessoas mais poderosas que ignoraram o gerente Abramovich e tentaram convencer Jéssica usando sua influência. No entanto, a história deu uma guinada de 180 graus depois que algumas pessoas disseram que o irmão de Jéssica estava trabalhando como guarda do rei de Chambord, e o rei se importava com Jéssica. Imediatamente, todos pararam suas ações e reprimiram seus desejos. Nenhum deles se atreveu a provocar este jovem rei dominante que acabou de matar os líderes das 7 famílias nobres de primeira linha não muito tempo atrás. De fato, a maioria das figuras influentes na cidade das Duas Bandeiras via Jéssica como a mulher do rei de Chambord. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Rei the King, capítulo 559. Histórias do Caminho de Volta, 2. Ficou claro que o homem de pele escura e musculoso era Uski Emile, que foi recrutado por Fei. Quando as tropas de Chambord deixou a cidade das Duas Bandeiras, Fei trouxe consigo este jovem simples mais puro com ele depois de obter o consentimento. Jéssica, sua irmã, estava sendo enviada para Chambord pelo gerente Abramovich para estabelecer uma nova filial. Abramovich tinha seus planos. Enviando Jéssica, que já era amiga do rei de Chambord, para o reino de Chambord, manteria a relação entre ele e Fei. Em vez de se distanciar devido à longa distância, ele estava ajudando a economia de Chambord, investindo nela, tornando o relacionamento mais próximo. Desta forma, os que Jéssica não precisaram se separar como irmão e irmã, e não foi um arranjo ruim. Irmão, por que a família real e a quartel-general militar tiraram o título de Sua Majestade como comandante da Legião Dentes de Lobo? Sua Majestade não fez um bom trabalho. Eles não deram a Sua Majestade tantos soldados. Se Sua Majestade não impedisse os invasores de Jax, a cidade das Duas Bandeiras poderia ter sido conquistada. Cada pessoa na cidade das Duas Bandeiras é grata pelo trabalho de Sua Majestade. O que a família real e o quartel-general militar fizeram foi realmente decepcionante.
Jéssica disse enquanto ela fez beicinho. Ela jogou um pedacinho de pedra no lago e criou uma série de ondas. Husky riu e coçou a cabeça. Embora ele tenha seguido Fei pelo último tempos, ele não prestou atenção em nada além da segurança de Fei. Nas palavras de Fei, a cabeça de Husky estava cheia de músculos e um pouco de cérebro. Ele era muito simples para pensar em todo o assunto complicado. Ouvi dizer que o príncipe herdeiro Arshavin e Sua Majestade têm alguns conflitos. Portanto, ele ordenou que o quartel-general militar mexesse com Sua Majestade. Husky usou tudo o que conseguiu e sugeriu vagamente uma explicação razoável. Arshavin Sua Alteza. Mesmo. Um gênio como Arshavin Sua Alteza deveria apreciar alguém como o Sr. Alexander, não. Eles são os dois jovens talentosos de Zenith. As pessoas dizem que, embora o Imperador Yassin esteja doente, Zenith tem a sorte de os dois. Depois de Arshavin Sua Alteza se tornar o Imperador, o Sr. Alexander poderia se tornar o guerreiro no ponto 1 do Império e ajudá-lo. Jéssica olhou para o irmão e perguntou: Irmão, você ouviu errado? Não, não. Husky rapidamente balançou a cabeça. Depois que ele olhou em volta e se certificou de que ninguém estava por perto, ele se aproximou e sussurrou: 3 dias atrás, quando o enviado especial do quartel-general militar chegou à cidade das Duas Bandeiras, eu estava com Sua Majestade e testemunhei a coisa toda. Aquele maldito enviado era muito arrogante, e ele não era nada educado. Ele disse que o quartel-general militar estava muito descontente com o progresso na zona de batalha de Jax, seu tom era muito severo. Depois que ele tirou os títulos de Sua Majestade, ele disse a outras pessoas em particular que o Imperador Yassin não valorizava mais Sua Majestade, e o segundo príncipe Domingues, que apoia Sua Majestade, também perdido na Batalha do Trono. Exceto pelo príncipe herdeiro Arshavin, que tem problemas com Sua Majestade, algumas famílias nobres e o quarto príncipe Cristal também estão tentando causar problemas para Sua Majestade. Eles odeiam Sua Majestade. Desde que Sua Majestade matou os líderes das 7 famílias nobres, eles vão usar isso contra ele. Uma vez que Sua Majestade seja condenada, as consequências podem ser muito severas para serem superadas. O que? Isso é sério? Jéssica ficou chocada. Ela deu um pulo e disse ansiosa: Sua Majestade sabe disso? Não, eu preciso contar a ele. Antes que ela pudesse terminar, ela correu em direção à tenda do rei. Husky ficou surpreso. Ele agarrou o pulso da irmã e disse: Jéssica, espere. Sua Majestade já sabe disso. Pense nisso, isso é algo que até eu sei. Como poderia Sua Majestade não saber disso? Jéssica pensou sobre isso e corou. Ela era uma garota inteligente. Embora ela tenha entrado recentemente no círculo influente, sua mente era muito mais ampla. O gerente Abramovich ensinou-lhe bem, então ela foi capaz de pensar em tudo em um curto momento. Por alguma razão, assim que ouviu que Fei poderia estar em perigo, ela perdeu a calma e a lógica. Seu coração disparou e ela ficou muito preocupada. Ela queria dizer a essa pessoa tudo sobre isso. Tocando suas bochechas ardentes, ela espiou seu irmão simplório e percebeu que ele não descobriu nada. Ela se acalmou um pouco, e ela não pôde deixar de perguntar: Sua Majestade tem um jeito de lidar com isso? Sim. Husky coçou a cabeça habitualmente e riu. Eu não tenho certeza se Sua Majestade tem soluções, mas eu sinto que Sua Majestade não está preocupada. Assim como um gigante não se preocupa com a provocação vinda de formigas, parece como Sua Majestade é grande demais para eles. Se o gigante quiser, ele poderia destruir as formigas facilmente. Não tenho certeza se minha analogia é apropriada, mas acho que está correta. Jéssica riu e balançou a cabeça depois de ver a expressão ingênua de seu irmão. Embora a analogia de Husky fosse exagerada, trouxe a essa garota uma forte sensação de segurança. Ela sentiu como se estivesse preocupada demais. Sua Majestade Alexander é extremamente talentoso. Como ele poderia ser impedido pelos nobres corruptos e estúpidos? Ela pensou.
Ela olhou para os reflexos na superfície do lago e voltou para seus pensamentos profundos. Por alguma razão ainda desconhecida para si mesma, ela se sentiu um pouco triste. Jéssica, coma a comida primeiro. Os pratos ficaram frios. Os que não sentia a mente de sua linda irmã, então ele simplesmente tirou os pratos da caixa de comida mágica que poderia manter tudo quente e os colocou na frente de Jéssica. No acampamento, fogueiras iluminavam o céu. Os guerreiros e soldados de Chambord estavam sentados em volta da fogueira e a risada alta ressoava na área. O padre Jesse, o jovem sacerdote mais talentoso do santuário do Traje Negro, estava sentado junto à fogueira que estava mais perto do lago. Este jovem moreno de cabelos curtos usava um galho de árvore, com mais de 1 metro de comprimento, para brincar com a fogueira acesa. Quando o fogo cintilou, seu rosto estava iluminado de maneira diferente a cada momento. Parecia que ele estava pensando em um problema muito difícil. Ao lado dele, o cavaleiro sagrado Alan estava bastante relaxado. Ele estava comendo um peixe assado, e o aroma da carne de peixe branco era intrigante, acrescentando sabor à noite. Jesse e Alan tiveram sorte e azar. Eles tiveram a sorte de entrar na região central do Palácio Mítico, mas Domênec os feriu antes que pudessem obter algum tesouro. Além disso, Fei levou-os para fora da região central antes de fechar, então seus pontos fortes também não aumentaram muito. 3 dias atrás, quando Fei se encontrou com Batistuta e concordou em se juntar ao santuário do Traje Negro, o rei conseguiu uma nova identidade. Ele era agora o bispo deste santuário que já foi glorioso e poderoso. Antes de Batistuta voltar para o quartel-general do Santuário do Traje Negro para se preparar para a coroação oficial, ele pediu que Jesse e Alan ficassem com Fei e agissem como servos do bispo. Fei estava feliz por ter 2 mestres mais poderosos com ele. Jesse era agora uma elite da meia-lua de nível intermediário, e sua adição a Chambord era uma grande coisa. Jesse, não franza o senho o tempo todo. Coma alguma coisa. Você não comeu o dia inteiro. Alan tinha cabelos brancos como Pierce, e o cabelo curto estava em sua cabeça como pontas de ferro. Ele parecia enérgico, e ele passou um bacalhau assado para Jesse enquanto sorria. Alan, acho que o quartel-general do santuário será transferida para o castelo de Chambord quando Sua Majestade Alexander for coroado. Eu tenho medo que os outros santuários na região norte prestem muita atenção a nós até lá. Todos os tipos de obstáculos e questões virão. Também, Platini, o bispo da Igreja Regional do Norte, e o Senado precisam aprovar a coroação. Há muitos problemas pela frente. Jesse pegou um pouco do peixe assado, mas ele não tinha apetite. Jesse, você está pensando demais nisso. O Sr. Batistuta e os anciões vão lidar com tudo isso, e Sua Majestade Alexander também não é burro. Alan baixou a voz e sussurrou: acho que no final, você não está confiante em nosso novo bispo, certo? Um sorriso amargo apareceu no rosto de Jesse. Alan estava certo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.